E depois ensinamos a igreja. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu queria destacar também a presença aqui conosco hoje dos irmãos lá de Terra Preta, viu? Iraí, Marisa, Cíntia, Lisaltina, Lourdes, Dona Sônia, muito bom tê-los aqui conosco hoje. Aproveitar que os pré-adolescentes saíram, eu quero falar para vocês a respeito do Rafael. Rafael é meu sobrinho. Na verdade, sobrinho da Soraya, meu sobrinho emprestado. Ele tem 4 anos. E há um tempo atrás eles estavam aqui em casa, a irmã da Soraya, o marido, e as crianças estavam conosco aqui e passaram 2 ou 3 dias com a gente. E eu comecei a conhecer um pouquinho o Rafael. E ele é um garoto que tem aquele tipo de humor inglês. Você tem que pensar bem para entender as brincadeiras dele. Mas ele tem uma outra característica. Soraya deu um quebra-cabeças para ele, deu um brinquedo para a irmã e aí deu um quebra-cabeças, mas esqueceu que, na verdade, as peças do quebra-cabeça estavam coladas. Então o Rafael pegou o brinquedo, ficou... E aí, quando ele quis soltar as peças do quebra-cabeça, não deu, elas estavam coladas numa folha de papel. E a brincadeira ficou... Não deu brincadeira. Aí o Rafael, seus ombros caíram, sua cabeça pendeu. Daqui a pouco nós escutamos ele falar assim, eu estava tão animado. Brincamos com isso. Agora, recentemente, nós passamos durante as minhas férias 3 dias com a irmã da Soraya lá em Brasília, e aí eu conheci um pouquinho mais o Rafael. E o Rafael tem uma característica toda dele. Cada vez que alguma coisa não dá certo, pai, vem brincar comigo, meu filho, agora eu não posso. Ele faz assim, ele segue caminhando. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa. Quando o Rafael começava a andar na sala assim, eu me colocava do lado dele e começava a andar assim. Aí ele olhava para mim, aí ele ria e aí desfazia, estragava a brincadeira dele. É claro que a Soraya, a irmã dela, quando olhavam para o Rafael, elas achavam engraçado, e quando me viam imitando ele, elas achavam engraçado. Mas certamente, se eu fosse alguém que cada vez que tivesse uma decepção ou uma frustração, eu ficasse assim, deixava de ser engraçado para se tornar uma coisa preocupante. Talvez o Valmir teria que tratar isso mais de perto. Numa criança, andar cabisbaixo, fazer aquele charme, a gente tolera, a gente até entende, maturo, vai aprender ainda. Mas quando um cristão começa a viver cabisbaixo, derrotado, sofredor, alguma coisa está errada. E eu me arrisco a dizer que esse cristão, ele não sabe nem quem ele é, nem o que ele tem. Aquela história dos 2 irmãos, um otimista e outro pessimista. Já ouviram essa história? Quando chegou a época assim dos festejos, o pai deu um presente para cada um. O irmão pessimista, ele ganhou uma bicicleta. E quando ele viu a bicicleta flamejante que ele tinha ganho, ele disse, que droga! Agora eu vou querer andar de bicicleta, eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou ralar o joelho, eu vou... Já o outro irmão, o otimista, ele ganhou uma lata com esterco de cavalo. Ele olhou para aquilo e disse, que legal, eu ganhei um cavalo, onde é que ele está? Quem não sabe o que o Evangelho faz na sua vida, quem não sabe em quem e no que é transformado, quando o Evangelho chega na sua vida, não vive nem experimenta plenamente aquilo que o Evangelho propõe. Então, um cristão que anda cabisbaixo, que anda derrotado, que anda de ombro caído, não compreende nem quem é, nem o que tem por causa do Evangelho. O Evangelho, na justiça de Deus, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, o Evangelho, Jesus Cristo, faz com que um pecador redimido seja feito mais do que vencedor. Um pecador redimido é transformado, é tornado em alguém mais do que vencedor, por conta da obra que o Evangelho faz na sua vida. Pecador sem o Evangelho, o homem, a mulher que não conhece a Jesus Cristo,
que não está em relação pessoal com Jesus Cristo, é sim uma pessoa que tem todas as razões para andar cabisbaixo. É derrotado, é infeliz, é desesperançado. Não tem nada concreto no qual possa se apegar pensando em termos da eternidade. Mas o pecador, quando encontra Jesus Cristo, tudo muda. Tudo muda. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Não é isso que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, agora foi ressuscitado juntamente com Cristo e assentado aonde? Nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, Efésios 2:4. Em Cristo, nós temos toda sorte de bênção espiritual já dada, não apenas prometida, mas já concedida pelo Pai. Quando Paulo conclui a sua longa exposição sobre as implicações e os resultados da justiça de Deus, lá em Romanos capítulo 8, ele afirma: nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Super vencedores. Na verdade, o termo grego aqui é hiper. Hiper vencedores por meio daquele que nos amou. Do capítulo 12 em diante da sua carta, Paulo vai aplicar, ele vai compartilhar a respeito das implicações de como a gente vive mais que o vencedor. Mas no capítulo 8, este é o clímax, este é o ponto alto da sua exposição a respeito da justiça de Deus. Quero olhar com vocês hoje para esse canto dos vencedores, escrito por Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 31 até o verso 39. Leia comigo, eu leio aqui na Nova Versão Internacional, você acompanha naquela que você tem em mãos aí. Romanos capítulo 8, começando no verso 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação ou qualquer outra criatura criada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas Paulo está se referindo aqui? Diante de coisas que ele escreveu anteriormente, diante de toda a exposição que ele fez a respeito da justiça de Deus, do Evangelho que revela a justiça de Deus, de Jesus Cristo, a justiça de Deus. Ele fala no capítulo 5, versículo 1, que nós estamos justificados, fomos declarados justos e estamos em paz com Deus por conta da nossa relação com Jesus Cristo. No capítulo 6, versículo 18, ele diz que nós estamos libertos do pecado, do poder, da escravidão do pecado. No capítulo 8, versículo 1, ele diz que não resta mais nenhum tipo de condenação possível para aqueles que estão em Cristo Jesus. No capítulo 8, versículo 17, ele diz que nós somos adotados como filhos e agora tratamos o Deus como Abba, papai. No versículo 28 de Romanos 8, ele diz que porque estamos em Cristo, todas as coisas, todas, absolutamente todas, contribuem para que o propósito de Deus na vida dos seus filhos seja atingido. Diante destas coisas, o que falta dizer?
Que mais é preciso falar? Se Deus está a favor, que adianta alguém se colocar contra? Se Deus está ao seu lado, o que adianta? Qual é o resultado de alguém se colocar contra? Se Deus faz, quem é que pode desfazer? Esta é a pergunta que Paulo está lançando. Então eu pergunto para vocês, à luz de todas estas coisas, é lógico ou é sensato um cristão viver cabisbaixo? O cristão é vitorioso por duas razões. E no seu canto de vitória, Paulo expõe essas duas razões pelas quais você e eu podemos nos considerar vitoriosos, vencedores. A primeira razão, versículos 32 até versículo 34, porque nós temos Deus a nosso favor. Você é vencedor não é porque você é capaz, mas porque Deus está do seu lado. Versículo 32, ele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Você acha que tem alguma coisa faltando? Você acha que Deus sonega alguma coisa? Você acha que Deus impõe sobre você um tipo de carência, de bênção, de cuidado, de proteção, de provisão? Ele deu o seu próprio filho, o que ele tinha de mais precioso, e ele vai negar alguma coisa que seja absolutamente necessária para a sua vida? Deus deu o que tinha de mais valioso, que foi o seu filho. Não há nada que ele não possa dar, ele perdeu para ganhar. E uma vez que ele ganhou você, ganhou a sua vida, ele não vai perder de novo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós temos tudo. Toda sorte de bênção espiritual já nos está concedida em Jesus Cristo. Versículo 33, que repete, de certa forma, capítulo 8, versículo 1, quando ele diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, contra os eleitos de Deus, contra aqueles que Deus quis, aqueles que Deus escolheu, que Deus chamou para si? Quem vai acusá-los? É Deus quem os justifica. É Deus quem disse: você é justo, porque as suas culpas todas foram lançadas sobre Jesus Cristo, seus pecados todos foram lançados sobre Ele, você está em relação com Ele, Ele morreu no seu lugar, então não tem nenhuma acusação que reste ser feita, que possa ser feita. Porém, é preciso um certo cuidado aqui. Existe um acusador. Existe alguém, uma personalidade que acusa. E acusar é inerente e é próprio do diabo. Então, cuidado com pensamentos acusadores sobre a sua vida. Pensamentos que derrubam você, que entristecem você, que jogam fardo sobre você. Pensamentos que dizem: esse pecado não pode ser perdoado. Esse pecado aqui condena você. Deus não é capaz de perdoar esse pecado que você cometeu. Cuidado. Esses pensamentos, eles não provêm do Espírito Santo, nem da palavra de Deus. Eles provêm de um outro espírito que está aqui e que insufla na nossa mente. E às vezes vai usar outros indivíduos que apontam o dedo acusador para a nossa vida. Também cuidado com pensamentos ufanistas. Em que você não anda cabisbaixo, mas anda de nariz empinado, achando que pode tudo, na presença de Deus, que pode fazer qualquer coisa, porque Deus, enfim, perdoa a rodo. Não, cuidado com isso também. Não é disso que Paulo está tratando aqui. A certeza de salvação, segurança da salvação, isso está apoiado na palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós vamos encontrar respaldo para esta segurança. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela fé, não de obras, não de mérito próprio, mas pela graça de Deus. E uma vez que a graça de Deus nos salve, ela não vai perder isso. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que todo escrito de dívida, todo ele que era contra nós, foi cravado na cruz. E é lá que ele foi resolvido, lá que a nossa dívida foi resolvida. Versículo 34, aqui de Romanos 8, fala de quem irá condenar
Quem pode condenar aqueles que são de Deus? O único que pode condenar é o próprio Deus, que já perdoou, e já resgatou, e já redimiu. Cristo poderia nos condenar, mas ele optou por receber a nossa punição em si mesmo. Queridos, nós temos vários fatores, pelo menos 4, que nos apontam a não condenação, a não possibilidade de condenação sobre a vida daqueles que foram justificados por Deus. Cristo pagou a penalidade, essa é a primeira razão. Ele pagou o preço que eu não podia pagar, você não podia pagar, ainda que juntássemos todos nós, não poderíamos pagar, ele pagou. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo, ela foi real, ela foi efetiva. Ela não foi uma mágica qualquer, uma fraude qualquer, ela foi real. Em terceiro lugar, a nossa certeza para a não condenação está apoiada no fato de que Cristo está assentado à direita do Pai, lugar de autoridade, lugar de privilégio, à direita do trono de Deus. E o versículo 34 diz, ele também intercede por nós, ele pode. Aliás, atenção, só ele pode interceder por nós, porque só ele está assentado à direita do Pai. E a ideia de intercessão aqui é uma intervenção efetiva em favor de alguém. Jesus Cristo não faz lobby. Jesus Cristo não faz lobby. Ele intercede, ele se interpõe, ele se oferece no seu e no meu lugar. Por isso eu posso ter a certeza de que não resta condenação. Não resta condenação, desde que a minha fé esteja colocada na pessoa de Jesus Cristo e na obra que ele realizou lá na cruz. A primeira razão pela qual o cristão é vitorioso é Deus está a seu favor. Vamos ilustrar. Lá no retiro de casais foi feita uma provocação de jogar futebol, todos são paulinos contra o resto do mundo. Vamos fazer uma outra seleção. Vamos fazer o time da IECA. Tá bom? Time da IECA. O Cosme no gol, certo, Cosme? Palito, você topa jogar na zaga? Isso? Tá bom, eu estou escolhendo os melhores aqui, tá? O Valmir está fora. Elias também está fora. São os melhores aqui. Nós vamos formar uma seleção. Aliás, o nosso time não vai ter 11. Nós vamos jogar com 15. Não, nós vamos jogar com 18. Certo? Nosso time. Rodrigo, você tá junto, tá? Você não vai ser juiz, você vai jogar também, tá? O outro time, o ataque tem Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Ok? Bom, o resto... Quem você acha que vai ganhar? Fala sério. Se Deus é a seu favor, aí, quem vai ser contra? No time em que Deus joga, será que existe algum adversário à altura? É lógico. É sensato eu, como cristão, viver. Essa é a primeira razão porque um cristão é vitorioso, porque tem Deus ao seu lado. Você está no time de Deus, você é vencedor. Já ganhou o campeonato. A segunda razão é porque o amor de Deus dá segurança. Sou vencedor porque eu estou seguro no amor de Deus. No versículo 35, Paulo faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? E no versículos 38 e 39 ele responde: nem altura, nada pode nos separar, nada nem ninguém. Nenhuma criatura, nenhum ser criado é capaz, tem potencial, tem condições de nos separar do amor de Deus. O fator segurança na nossa vida é o amor de Deus. Um amor que é implacável. Querido irmão, querida irmã, um amor que é impossível, inescapável. Um amor que é inexplicável. Eu gostaria, e eu durante essa semana pensei muito, como é que eu podia
explicar, como é que eu poderia ilustrar para vocês o amor de Deus. Eu confesso que não tem como, em palavras, colocar tudo o que é o amor de Deus. Eu não sei se você conhece a história do profeta Oséias, mas eu preciso rapidamente contar aqui a respeito desse profeta. Existem discussões sobre a real forma em que tudo aconteceu, mas o fato é que Oséias casa com uma mulher, ele é traído por essa mulher, ela vai ter filhos com outros. Finalmente, essa esposa, ela abandona o profeta Oséias, vai embora. E um dia Deus diz para ele, vai lá e compra a tua esposa de volta. Porque a esposa de Oséias, ela agora estava sendo traficada, ela estava no mercado de escravos. Não mais a mulher bela com quem ele tinha se casado, jovial, bonita, mas agora uma figura esquálida. E agora Oséias vai no mercado e ele agora vai comprar, pagar dinheiro para trazer de volta aquela que era dele por direito. E Deus usa essa figura, esta história de um dos seus profetas, para ilustrar o tratamento que ele dispensa ao seu povo, Israel. Aliás, semana que vem nós vamos falar mais a respeito de Israel, porque esse amor de Deus, ele tem sido praticado sobre Israel vez após vez, após vez, após vez. É um amor de sacrifício, é um amor de doação, é um amor que não tem comparativo nas experiências humanas. Um homem que é traído, que é abandonado, ele vai e compra, paga para ter de volta aquela que lá atrás tinha prometido ficar com ele. Esse é o amor de Deus. O amor que ele não tem paralelo na experiência humana. Nós somos capazes de sentir como Deus sente. Talvez quando a gente entenda esse amor de Deus, pelo menos na sua configuração, nós vamos entender algumas das parábolas que nos são propostas, como por exemplo em Lucas capítulo 15, quando nós temos aquela história do pai que vê o seu filho ir desperdiçar a sua herança lá no meio dos porcos, no meio das prostitutas, no meio da jogatina. Ele não vai atrás, ele respeita essa escolha do seu filho pródigo, mas ele quando vê que seu filho volta para casa, ele se enche de júbilo, ele está pronto para abraçar. E ele diz, você continua sendo meu filho. Merecer você não merece, mas você continua sendo meu filho. Querido, se você não tem uma experiência pessoal com o amor de Deus, que busca você no meio do lixo, que busca você na perdição, que busca você no meio dos seus pecados, sejam eles quais forem, grandes, pequenos, muitos, poucos, não importa, mas que vá lá e atrai você e traz você para junto dele, revela para você a glória do Evangelho, indica para você que Jesus morreu no seu lugar. Esse amor é um amor implacável. O Senhor não larga os seus filhos, entenda bem, o Senhor não abandona os seus filhos. Nós brincamos com o amor de Deus. Nós brincamos com a graça de Deus. Nós menosprezamos o amor de Deus, porque confundimos o amor justo, soberano, perfeito de Deus com as formas humanas decaídas de amar. Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode? Existe algum ser criado no universo inteiro que tenha o poder, a capacidade de me arrancar das mãos de Deus? Não tem. Talvez eu possa pular fora, mas Ele não me larga. Saiba que Deus nunca deixará de te amar. E Deus nunca deixará de te atrair para Ele. Deus nunca deixará de te amar.
nunca deixará de tentar te atrair para Ele. Eu não sei a sua situação hoje. Eu não sei quão distante você está do amor de Deus. Eu não sei que tratamento você tem dispensado, que reação você tem dispensado ao amor de Deus. Mas eu peço que você preste atenção e ouça com atenção. Existe uma coisa no universo que me separa do amor de Deus. Não está na relação de Paulo aqui. Se chama pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Deus continua te amando. Os nossos pecados nos levam para longe de Deus. Deus continua te amando. E te atraindo. E querendo o teu coração. E querendo a tua lealdade. E Ele paga o preço na pessoa do seu filho, para que você venha para Ele, para que você volte para Ele, para que você permita que Ele continue te amando. Agora, Paulo está falando aqui de vencedores, mas ele também está falando a respeito de circunstâncias de vida muito realistas. Apesar de estarmos presos ao amor de Deus, apesar de sermos objeto do amor implacável de Deus na nossa vida, o fato é que existem coisas como tribulação, angústia, perseguição, fome, Existem. Existem demônios, existem espíritos malignos, existe oposição, existem essas coisas. Ainda há morte. Ainda existem perigos que rondam a nossa vida. Nós vivemos num mundo decaído, nós vivemos num mundo hostil a Deus e hostil àqueles que são de Deus. Nós não estamos imunes a sermos atingidos aí ou alcançados por qualquer tipo de calamidade. Essas coisas fazem parte do mundo, fazem parte da vida. Mas aí, citando o Salmo 44, versículo 22, Paulo afirma: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Na verdade, essa é a tradução da Septuaginta, de uma versão grega do Antigo Testamento. Porque realmente no Salmo 44, versículo 22, está escrito: por tua causa nós somos entregues à morte todo dia. Somos como ovelhas sendo levadas ao matadouro. Alguma surpresa nisso? Nenhuma. Jesus já tinha dito: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essas realidades fazem parte. E para mim, aqui nós encontramos um dos mais incríveis paradoxos na Bíblia toda. É uma imagem fantástica, uma ilustração que me surpreende muito. Uma ovelha mais do que vencedora. Essa figura, ela para mim não faz muito sentido, porque a ovelha é tudo menos um animal que representa a vitória. Você quer falar de vitória, você quer falar de poder, de força, usa um leão, usa um elefante com a sua força, usa o quê? Um cavalo, certo, Marcelo? Que pula os obstáculos, mas ovelha. Doutor João vai rir de mim, porque eu vou falar coisa aqui, eu não entendo, ele entende. Mas a ovelha é um dos animais mais estúpidos que existe na criação. A ovelha ela não tem nenhuma arma de ataque, né? Os animais ou tem chifre, ou tem garras, ou tem dentes. A ovelha, ela não tem nada disso. A ovelha não sabe se defender. A ovelha é ingênua. A ovelha é simplória até. A ovelha, ela é tão dependente, que se num dia de chuva ela cair no chão, ela precisa de ajuda para levantar, porque o pelo dela, a lã molha, fica tão pesada, ela cai. Essa é ovelha. E Jesus está usando esse animal para dizer o que nós somos. E esse paradoxo, ele é incrível. Uma ovelha vencedora. Uma ovelha vitoriosa.
parecer derrotado não é a mesma coisa que ser derrotado. Né? Uma ovelha que está sendo levada para o matadouro, e não sei se você sabe, mas a ovelha está indo lá para o matadouro, onde ela vai tomar uma facada na jugular, ela vai cantando, bé, bé, ela vai feliz, E quem olha as ovelhas indo, nem sabe o que as espera. Diz que animal estúpido. Parecer derrotado não é a mesma coisa que ser derrotado. Sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, sofrimentos espirituais por causa de Cristo, isto é bem-aventurança, isto não é derrota. Abre comigo em João capítulo 10. João capítulo 10. Chegou lá? João capítulo 10. Agora lê comigo versículos 27 e diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ovelhas indo para o matadouro que jamais perecerão. Ninguém as pode ou poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai estamos juntos nessa parada. Eu e o Pai somos um. Percebe isso? Das mãos do Senhor ninguém tira. Das mãos do Pai ninguém tira. E agora o Pai e o Filho estão juntos nessa campanha de um amor implacável que segura as suas ovelhas nas suas mãos. Jesus ama implacavelmente as suas ovelhas. Bodes não. Bodes não. Falei do meu sobrinho Rafael. O Rafael andar cabisbaixo, a gente zomba, a gente ri, a gente se diverte com ele. E pelo jeito ele se diverte junto, ele já percebeu a brincadeira. Ele é criança, ele é egoísta como criança, ele é autocentrado como uma criança. Agora, eu andar cabisbaixo não é nem lógico, nem sensato, se eu sou uma ovelha. Eu quero encerrar considerando 2 versículos, que são tomados de 2 salmos, que dizem respeito à forma como eu, como você, como nós estamos andando. O primeiro deles está no Salmo 38, versículo 6. O salmista Davi diz assim: estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando, saio pranteando. Davi está que nem o Rafael. Mas você sabe o contexto do Salmo 38? Lembra do contexto do Salmo 38? É o mesmo do Salmo 32, é o mesmo do Salmo 51. Pecado. Enquanto escondi o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Eu andava gemendo o dia inteiro. Sim, o pecado tem essa capacidade de nublar e perturbar o amor de Deus na minha vida. E eu tenho todas as razões para andar encurvado, para andar abatido, para andar vagueando, sem rumo, pranteando, chorando, lamentando, remoendo, porque eu ofendi aquele que me ama. Você está andando desse jeito. Sonda o seu coração, porque tem pecado que está afastando você do amor do Pai.
O outro versículo está no Salmo anterior, Salmo 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma. Levanta aí, meu amigo. O Senhor o toma pela mão. Alguém tem a NVT hoje aqui? Alguém tem a NVT? Nova versão. Fábio, lê para mim versículo 34 da NVT. Presta atenção nessa tradução. Versículo 34, Salmo 37, versículo 34. Achou? 34. Ponha a sua esperança no Senhor e ande com firmeza no caminho dele. No caminho dele. Meu desafio para você hoje é: levanta. Levanta. Deixa de ser dengoso que nem o Rafael. Porque você é o mais que vencedor. Não por você mesmo, mas por meio daquele que te amou, te ama e te amará para sempre. Te levanta e fica na mão dele, porque da mão dele ninguém tira. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, por mais desculpas que nós possamos dar, por mais justificativas que aparentemente nós tenhamos, por mais sentimentos que estejam envolvidos, uma coisa é verdade: à luz da tua palavra, por causa da tua palavra, reconhecendo aquilo que Jesus Cristo fez e faz, nós somos tornados, nós somos transformados em ovelhas mais do que vencedoras. Não por nossa própria capacidade, não pela força que nós temos, pela inteligência, pelos títulos, pelo dinheiro, mas porque o Senhor é por nós. E quando o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós? E porque teu amor implacável, um amor que é inescapável, um amor que também é inexplicável, esse amor nos abraça. E quando o nosso andar agrada ao Senhor, como diz o salmista, não há absolutamente nada que o Senhor não faça em favor dos seus filhos. Por favor, nos ajuda a termos uma percepção clara de quem é o Senhor e de quem nós somos. Sim, eu sei que o mundo oferece outras alternativas que até são mais atraentes. Busca da fama, popularidade, conforto, sucesso. A ideia da autonomia, em que nós somos livres para fazer o que nós bem entendemos, levando essa liberdade a extremos egoístas. O fato é que apenas quando nos tornamos verdadeiras ovelhas do Senhor, quando ouvimos a tua voz e deixamos o Senhor penetrar na nossa vida, é que vamos descobrir o que é verdadeira felicidade, verdadeira paz, verdadeira satisfação, que não está nas coisas desse mundo, está em termos a convicção, a certeza e a experiência de que estamos presos nas tuas mãos amorosas. É aí que eu quero estar. É aí que eu quero que os meus irmãos estejam também. Por favor, essa é a nossa oração em conjunto hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém.